Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Matheus Salles e hoje estarei apresentando uma aula introdutória sobre geometria analítica. Já fiz as anotações para otimizar a aula e vamos começar. O primeiro conceito de geometria analítica é você entender que a geometria analítica é uma geometria que tem a sua função primordial de algebrizar, com liberdade poética do termo, a geometria, isto é, relacionar a álgebra e a geometria. E um dos conceitos importantes da geometria analítica é o plano cartesiano. Bom, como está descrito aqui, o plano cartesiano ele é composto do eixo das ordenadas e do eixo das abscissas, certo? Agora, o que é interessante ressaltar? O plano cartesiano ele é dividido em alguns quadrantes. Esse seria o primeiro quadrante, esse seria o segundo quadrante, esse o terceiro quadrante e esse o quarto quadrante, certo? Os valores, todos os pontos que estiverem no primeiro quadrante serão positivos, tendo tanto ordenada positiva como abscissa positiva. Já o que cair para o segundo quadrante terá uma abscissa negativa e uma ordenada positiva. Já no terceiro e quarto, no terceiro, no caso, todas, tanto a abscissa e ordenada são negativas, e aqui a ordenada é positiva e a abscissa é negativa. Por que isso? Porque em um ponto cartesiano, em um plano cartesiano, perdão, a gente tem pontos. E esses pontos são definidos por pares ordenados. O que é um par ordenado? Um par ordenado é um conjunto ordenado, né? Parece estranho esse termo porque conjuntos não têm ordem, mas um par ordenado representa um conjunto de pontos ordenados, onde o primeiro ponto que a gente escolher vai ser em relação à minha abscissa, e o segundo ponto que a gente escolher vai ser em relação à minha ordenada. Então, vamos supor uma coisa aqui. Eu vou pegar o ponto P, no qual ele tem as seguintes configurações: 3, 4. O que é esse 3 aqui? É a representação no plano cartesiano do número 3 na abscissa, no eixo das abscissas. Então eu vou contar aqui, né? De forma imaginária. 1, 2, 3. E aqui vai ser de onde vai partir o meu ponto do eixo das abscissas. Agora aqui vai ser o eixo das ordenadas e onde vai partir o meu ponto para o eixo das ordenadas. 1, 2, 3, 4. Observe que a minha contagem começa sempre nesse carinha aqui, na origem do plano cartesiano, onde aqui vale 0, 0. Por isso que eu conto. Para a direita sempre é positivo, para cima em y sempre é positivo, então eu sempre conto aqui 1, 2, 3, 4. Se eu contasse para o outro lado esquerdo, seria menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Em y, mesma coisa, para cima é positivo e para baixo a contagem seria menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Certo? Então aqui o ponto 3, 4 seria representado assim: eixo das abscissas 3, eixo das ordenadas 4. A intersecção representa o meu ponto P. Aqui, ponto P, 3, 4. Certo? Deixa eu apagar isso daqui. Beleza. Como já dito aqui, pontos são definidos por pares ordenados. Então aqui eu tenho o ponto A, o ponto B, onde o par ordenado é um conjunto ordenado, então sempre começa com x, né? Se você pegar na ordem alfabética, o x vem antes do y, então por isso tem esse nome par ordenado. Então a gente vem aqui e joga as configurações e vai ter tanto o valor de A, tanto o valor de B.
Como já dito, geometria analítica é geometria transformada em uma álgebra. Agora, um conceito primordial da geometria analítica é a distância entre dois pontos. O que você deve considerar aqui? Que existem três casos primordiais e o terceiro caso nada mais é que uma união do primeiro com o segundo. Então, se a gente vem aqui e observa esse exemplo 1, a gente observa que tanto o ponto A como o ponto B têm a mesma ordenada. O que isso significa? Que eles têm o mesmo y. Mesmo y. Show! E a partir disso, a distância entre eles é muito simples. Como eles têm o mesmo y, a ordenada y deles não vai mudar. Sempre vai se manter nessa linha aqui. Né? Se eu quisesse pegar um ponto aqui, eles sempre iam ficar nessa mesma altura, por assim dizer, no plano cartesiano. Então, o que vai determinar a distância deles, se eles têm um parâmetro que é constante, é uma variável. A variável vai determinar a distância deles no plano cartesiano. E como se determina essa variável? Bom, a distância AB nada mais é que o módulo da variação de x. Então aqui no caso eu peguei menos 4 menos menos 1. Mas eu poderia pegar independente, porque distâncias elas não podem ser caracterizadas por números negativos. Não existe uma distância negativa, ela tem que ser representada em módulo. Então eu poderia pegar a distância de AB tanto como menos 1 menos menos 4. A distância de AB seria igual a módulo de 4, né? Porque aqui vai transformar em mais, e aqui vai ser meio que menos 1 mais 4, módulo de 3. Ou eu poderia pegar menos 1, menos 4 menos menos 1. Ficaria menos 4 mais 1, distância de AB, ficaria igual a menos 3, que também seria igual a 3. Então, tanto faz. Né? Essas formulazinhas prontas, elas de fato elas não representam uma grande preocupação que você tem que ter na hora de resolver esse tipo de problema. Só considerar que, está na mesma ordenada, eu faço a variação do módulo de x, que são as minhas únicas variáveis que vão mudar, que vão fazer alguma diferença na minha análise do problema. Agora, para o caso da mesma abscissa, a lógica é a mesma. Você percebe que 4 e 2 são as minhas variáveis aqui. O que muda é y, o que muda é a minha ordenada. Agora, x é 2 tanto para C, tanto para B. O que a gente faz? Nesse caso aqui, eu peguei que a distância, como o y está mudando e são as minhas variáveis, eu peguei que é 4 menos 2. Mas eu poderia pegar que é 2 menos 4. Porque o módulo de 2 é igual ao módulo de menos 2. Essa é uma característica, inclusive, dos módulos. Né? Então, o módulo de x é igual ao menos módulo de x. Essa é uma característica, quando você vai lá em matemática, você estuda módulo, né? Então é isso, o processo é o mesmo. Agora, o que difere, né? O que é legal trabalhar nesses problemas? São pontos, coordenadas e abscissas diferentes. Então aqui o nível da brincadeira aumenta um pouco. Mas veja só. Aqui eu peguei o ponto E e o ponto F. Observe que como é o nosso processo de pensamento? Bom, o nosso processo de pensamento até agora se tem mesma ordenada, vamos trabalhar as variações das abscissas. Se tem mesma abscissa, vamos trabalhar as variações das ordenadas. E é assim que a gente foi lidando até agora. Mas nesse caso, tanto a abscissa e as ordenadas são variáveis para ambos os pontos. O que podemos fazer para lidar com casos assim? Aí apelamos para a geometria. Por isso que a gente está aqui falando de geometria analítica. Bom, eu vou considerar esse ponto E e esse ponto F pontos isolados. Eu quero calcular a distância DF aqui entre eles, que eu representei aqui entre essa paradinha azul, esse segmentinho, não pode ser considerado um segmento, né? Mas esse traço azul. E daí, nessa figura, eu tracejei aqui em
um segmento pontilhado em Y. Em 2, eu tracejei um segmento pontilhado em 2. Fazendo isso, eu percebi que se formou um triângulo retângulo. E lembra que eu falei o caso 3 seria uma divisão? Na verdade, uma junção dos dois primeiros casos? É o que vai ser. Então, se eu considerar esse pontinho aqui, Hzinho, que eu imaginei, eu faço o processo de considerar que aqui é a mesma ordenada e calculo esse meu ΔX que eu arbitrei como 4 menos 1 igual a 3. Então, a distância EH é igual a 3. Já em Y, muda, mas seguindo o mesmo raciocínio. HF, pô, o que está mudando aqui? Não é a abscissa, é a ordenada. Então, vamos trabalhar com essa variável. Então, fazendo ΔY como eu ensinei ali, vai dar igual a 2. Poxa, aplicando o teorema de Pitágoras, a gente percebe que DEF ao quadrado, que é a distância entre o ponto E e F que a gente calcular, é igual a 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado, que são os segmentos, são os catetos nesse triângulo. Fazendo todas as operações algébricas, a gente percebeu que a distância de EF é 3 unidades de comprimento, raiz de 3 unidades de comprimento. Agora vamos colocar isso. Espera aí. Vamos colocar isso em outros moldes. Eu vou fazer um exemplo. Né? Aqui está uma outra forma de você decorar a distância, uma fórmula da distância. Como eu falei, né? A maneira bisurada de se fazer isso é pensar sempre em ΔX e ΔY, que são as medidas dos catetos, né? E aqui o teorema de Pitágoras, teorema de Pitágoras, mas de uma maneira muito mais elegante, muito mais fácil de lembrar. Daí, para você pegar a distância de dois pontos, nesse caso P e Q, ditados aqui entre verde, você tira a raiz disso daqui que eu fiz, mas eu acho essa forma muito mais elegante e mais fácil também de se pensar no teorema de Pitágoras, como é de fato a maneira de achar a distância entre dois pontos, com o teorema de Pitágoras. Então vamos lá. Deixa eu fazer aqui desde o início um exemplo de aplicação da distância entre dois pontos. Calcule o perímetro do triângulo ABC, sabendo que A é igual a 0, 1, B igual a menos 2 e 3 e C é igual a 3 e 4. Bom, coisas que eu não sei aqui. Bom, eu não sei se esse triângulo é retângulo, mas eu vou supor que ele é retângulo. Por hipótese é retângulo. Porque como estou interessado no perímetro, não estou interessado na forma que esse triângulo vai aderir. E nem estou interessado em representar esse triângulo no plano cartesiano. Não me interessa isso. O que me interessa aqui é mais a álgebra do problema do que a geometria. Então vamos lá. Qual que é o conceito de perímetro? Perímetro é igual à soma dos lados de um polígono, de uma forma geométrica qualquer. No caso aqui é um triângulo. Então, o perímetro no caso aqui, do triângulo ABC é igual a distância AC mais a distância CB, 1, 2, mais a distância AB. E aqui eu vou representar como 3. Bom, vamos por partes. Primeiro, qual que é a distância AC? A distância AC, vou usar aquela fórmula do teorema de Pitágoras, que a gente já deduziu e eu acho muito mais elegante. É igual a ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado.
A distância AC ao quadrado, quem que é ΔX? Você pode escolher 0 menos 3, 3 menos 0, tanto faz. No caso eu escolhi aqui 0 menos 3 ao quadrado. E agora eu vou pegar de A, 1 menos 4. Mas também poderia pegar 4 menos 1, a ordem aqui não importa. Porque como eu vou elevar isso ao quadrado, tanto faz. Inclusive aqui eu estou colocando em módulo, o símbolo de módulo, mas vou colocar entre parênteses, que é o mais correto. Distância AC, 9, menos 3 ao quadrado, 9. Percebeu que independente, se eu pego um número negativo ou positivo, se eu elevar ele ao quadrado, ele vai ser um número positivo. Então a distância AC é raiz de 18, porque aqui é ao quadrado, né? Que não pode esquecer do ao quadrado. Eu tirei a raiz de DAC e passei a raiz para 9 mais 9, que é a raiz de 18. Agora, escrevendo de outra forma, posso escrever como 2 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9, 2 vezes 9, 18. Como 3 está repetido, unidades de comprimento. Achamos que 1 é 3 raiz de 2. Agora vamos achar 2. 2, ele pede a distância BC. Distância BC ao quadrado, ΔX ao quadrado, mais ΔY ao quadrado. Distância BC ao quadrado, vamos trabalhar com as ordenadas. 3 menos 2 ou menos 2 menos 3, tanto faz. 3, no caso eu vou pegar aqui 3 menos 2 ao quadrado, mais, aqui eu vou pegar 4 menos 3 ao quadrado. DBC ao quadrado, 3 menos 2, vai dar 3 mais 2, 5. 5 ao quadrado, 25. 4 menos 3, 1. 1 ao quadrado, 1. DBC é raiz de 26. No caso, eu não posso fatorar mais. Então, aqui, raiz de 26, unidade de... Raiz de 26, né? Aqui eu coloco unidade de comprimento. E o 3 é a distância B. Distância B ao quadrado, ΔX ao quadrado, mais ΔY ao quadrado. A distância B ao quadrado é 0 menos 2, 0 menos 2, no caso vai ficar 0 menos 2 ao quadrado, mais ΔX, mais ΔY ao quadrado, é 3 menos 1 ao quadrado, mais 3 menos 1 ao quadrado. Distância de AB ao quadrado é 0 mais 2 ao quadrado, mais 2 ao quadrado. Distância de AB ao quadrado, 4 mais 4, que é igual a 8. Distância de AB, 8 é 2 ao cubo, né? Então vai ficar 2 raiz de 2 unidades de comprimento. Então quem que é o meu perímetro? Meu perímetro é 2π é igual a distância AC, está marcado pelo nosso número 1, 3 raiz de 2, mais distância BC, raiz de 26, mais 2 raiz de 2. 5 raiz de 2, mais raiz de 26. É a nossa resposta. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, mandem aqui no canal, estarei ansioso para responder. E espero também que vocês tenham gostado desse novo modelo de vídeo.
um pouco mais curto, né? Mas eu gosto de falar muito, gosto de ensinar muito. Então acabo me alongando nos assuntos. Mas alguma sugestão, crítica, dúvida, maneira de explicar, estou à disposição. Muito obrigado, continue firme nos estudos. Forte abraço!